Pode parecer que é preciso a gente, então, ler todas essas obras, né? Se fundamentar de todas essas lições para a gente poder se estruturar e se ver pronto para começar a colocar em prática, talvez, esses ensinamentos. E é exatamente o contrário. A gente tem que entender que a doutrina espírita vem abraçar a nossa individualidade e entender que cada um, na sua condição íntima, constrói os entendimentos pertinentes à nossa capacidade. Isso faz com que, de repente, uma única palavra aqui assimilada possa trazer um sentido reformulador e direcionador da vida. E que a palavra para um é diferente da palavra que o outro ouviu. Exatamente, por conta dessa nossa capacidade individual de construir os entendimentos dessa nossa verdade relativa até então. Então é importante que a gente perceba que as respostas que nós procuramos, e ainda de forma muito ingênua, procurando ela pronta, nós não vamos encontrar. Nós não vamos encontrar aquilo que nos enche de força e certeza de que aquilo é o correto. Não. Mesmo porque nós precisamos assimilar aquilo que a gente ouve, a gente precisa concatenar, né? Fazendo com que isso reverbere dentro da nossa mente, para a gente poder fazer com que aquilo entendido em um determinado momento possa ser compreendido e a gente faça com que tenha sentido para a gente tal ensinamento. Então é nessa condição que nós nos construímos. A gente não vive a realidade de uma leitura densa como essa, muitas vezes, a ser colocada em prática no dia seguinte. Pelo contrário, às vezes uma única vírgula mudaria o sentido da nossa vida. E é essa a proposta, porque nós vivemos muito desatentos às verdades da vida. Nós somos distraídos o tempo inteiro com as nossas encrencas materiais. E é natural. Temos essa dificuldade em achar natural. Mas nós precisamos nos ver crescendo materialmente, a gente precisa se nutrir de alimento, a gente precisa vestir, a gente precisa morar. Então a gente tem que fazer exatamente o que a gente já faz. Porém, nesses momentos de busca do material, estão os ensinamentos, estão aquilo que vai realmente nos construir espiritualmente. E a gente percebendo essa possibilidade nessas atitudes banais do dia a dia, em se construir, é que faz sentido, é que traz todos nós para a realidade da vida, entendendo a importância da vida material na construção do nosso espírito. É isso que a doutrina espírita nos oferece. A espiritualização é aqui, nesses momentos que a gente tem, se relacionando em todos os setores, vivendo a materialidade, mas nunca esquecendo da construção espiritual, que é o motivo real da gente estar aqui. A neurociência mostra hoje, através de mapeamento do cérebro, que a nossa região do cérebro que corresponde à satisfação, ela hoje pode ser observada, sendo ativada por computador, por aparelhos específicos, no exato momento da atitude sendo feita ou recebida. A principal fonte de satisfação, aquilo que mais aciona essa região da satisfação no nosso cérebro, acreditem, é aprender. Aprender. E dentro dessa percepção de aprender, a gente fica muito feliz ao aprender alguma coisa nova. Isso parece que nos enche de vigor. Lembra quando a gente era criança e aprendia alguma coisa na escola que a gente corria para contar, mostrar? Olha a satisfação. A gente muito pouco valoriza o que a gente aprende de novo. Porque se a gente realmente aprendesse e valorizasse, por exemplo, aquilo que o Evangelho nos proporciona, tal satisfação faria com que a gente pudesse replicar, fazer contínua, e a gente não faz. Sabe qual é a segunda fonte para que se estabeleça uma carga absurda de satisfação nessa área do nosso cérebro? Superar obstáculos. Todas as vezes que a gente supera um obstáculo, a gente ativa a área da satisfação no cérebro. Ou seja, olha só, o nosso cérebro mostrando que na matéria
nós nos vemos cada vez mais satisfeitos com o que o nosso espírito veio, mesmo na matéria, conseguir aprender e superar obstáculos. Nós estamos diante de provas o tempo inteiro nos convidando a nos vermos satisfeitos. E a gente distraído com as coisas do mundo, a gente até sente satisfação, mas não percebe. Não percebe a ponto de dar mais valor às neuroses que a gente quer assumir, às angústias que a gente sabe que tem, às dores que a gente sabe que tem, muitas vezes simplesmente por não encontrar sentido nesse processo tão claro para todos nós. Lembrando do ensinamento da Alcione no livro Renúncia, ela diz que o evangelho, ele precisa ser aprendido. A gente vai aprender o evangelho, nós vamos meditar sobre o evangelho. A gente está aqui, lendo, meditando, a respeito sobre aquilo que a doutrina espírita nos oferece, mas a gente precisa sentir. E esse sentir que é o complicado, porque é esse mudar de sentimento que vai fazer com que a gente conclua o objetivo do evangelho, que é viver. Então a gente vai aprender, a gente vai meditar, a gente vai sentir, mas sobretudo nós vamos viver o evangelho. E isso é aqui, se relacionando, trazendo a cada dia a possibilidade de se compreender um pouquinho mais aquilo que nos equilibra, aquilo que nos deixa em paz, aquilo que faz com que realmente valha a pena viver sem aquele peso de consciência que esse livro tanto chama atenção a não buscar. A gente não consegue perceber o quanto a gente não valoriza as relações difíceis que realmente vão nos construir, que vão nos moldar, que vão exigir mais de nós mesmos. Voltar o olhar para essa realidade que a vida nos proporciona é já um princípio de maturidade. Porque a gente vai perceber que nas difíceis relações é que nós nos enxergamos, é que nós podemos reconhecer as nossas fraquezas, aquilo que ainda nos desequilibra. Porque conviver com quem a gente gosta é uma maravilha, né, Chico? É o paraíso. Agora, as encrencas que a vida nos proporciona é que faz com que a gente de verdade se reconheça. No mínimo, ainda imperfeito, porque se deixa levar por uma relação que nos desequilibra. A gente se deixa levar por algo que ainda tira a nossa paz. E ela conclui, constrói etapa por etapa à medida que lhe amadurecem a afetividade e o psiquismo. A afetividade e o psiquismo só se amadurece através dos relacionamentos. Ninguém amadurece afetividade trancado num quarto, num celular, trancado num quarto, fechado para a vida, se isolando das relações. É isso que a gente não percebe. E é nessa condição que a gente vem sendo cada vez mais convidado a contribuir para o nosso bem-estar, a valorizar as nossas relações, sendo elas as boas e as ruins. As construções que elas com certeza promoverão em nós é o que vai fazer com que a gente se veja cada vez mais maduro. Porque a nossa realidade social nos impede até de nós sermos o que somos. A gente se mascara, cria uma couraça e faz com que a gente se exteriorize muito diferente do que na realidade somos. E isso é muito triste. Porque se você admitir ser assim porque é uma realidade, todos nós somos, a gente vai perceber que nas nossas relações nós não nos mostramos, a gente vai ter que concluir que a pessoa que convive com a gente não nos conhece. A gente não se abre para ela. A gente não tem a liberdade de ser aquilo que a gente é. E como é que a gente pode crescer buscando uma maturidade espiritual sem a liberdade de se expor, ser o que é? É isso que a gente está tentando fazer com que a gente perceba a necessidade de fruir daqui para frente. A possibilidade das nossas relações serem honestas a ponto de verdadeiramente nos mostrarmos. Nós somos muito perversos, ao olhar de qualquer um.
A gente se mostra muito forte. Jesus, respondendo a Levi, um questionamento, disse para ele o seguinte: Levi, um dia verás que o homem é muito mais frágil do que perverso. A nossa realidade ainda é de muita fragilidade. Para nossa sobrevivência, nós achamos que é preciso se mostrar perverso, forte, orgulhoso, bonzão. Mas nós todos sabemos o quanto somos frágeis. Nós todos sabemos o quanto a gente ainda treme diante das dificuldades que a vida nos oferece. E é isso que a gente tem que buscar. Fazer com que essa maturidade espiritual represente solidez nas nossas bases. Que a gente tenha estrutura diante das adversidades da vida, ter condição de sobrepô-las, resolver os problemas de forma harmoniosa, de forma prudente, de uma coerência que a maturidade espiritual é capaz de proporcionar. O amor que ela está chamando a atenção é o amor oblativo, que é aquele amor altruísta, aquele amor que a gente faz abrindo mão de verdade dos nossos interesses, fazendo com que o bem do próximo, o bem do outro esteja em primeiro lugar. Olha só que bacana. Quando a gente se percebe na condição, na maturidade de desenvolver esse bendito amor, é que a gente pode se concluir maduro. Essa conscientização é importante para todos nós, porque na nossa condição ainda de muito egoísta, de muito orgulhoso, a gente vem muito, mas muito pouco exteriorizando esse tipo de amor, esse tipo de sentimento buscando o bem-estar do outro, deixando o nosso interesse pessoal de lado, é uma realidade distante demais da nossa. E isso é preocupante. A construção do amor, então, faz parte do processo de maturidade. Entender que a maturidade vai ser alcançada quando a gente, pelo menos, entrar no jogo da construção desse amor. Porque a gente tem a ideia de que amor é uma troca. A gente barganha com amor. Eu tenho que dar para o outro aquilo que eu tenho que receber. Eu vou fazer por outro com o interesse de receber. A gente tem sempre algo de interesse. Esse interesse pessoal é que não está presente no verdadeiro amor. Para poder fazer então sentido ao que ela chama de maturidade espiritual. Isso é importante. E olha na sequência. Na sequência ela sai falando da criança e a sua ainda imaturidade com relação à do adulto que adquire a maturidade. Ela está fazendo simplesmente uma analogia, mostrando que nós ainda somos crianças. Esse é o ponto. Espirituais. A gente ainda está caminhando para se chegar nessa fase adulta de entendimento desse verdadeiro sentido do amor. Portanto, ainda estamos caminhando a buscar essa maturidade. Então ela está trazendo para todos nós a compreensão de nos situarmos nesse processo evolutivo, espíritos milenares, porém ainda infantis.